Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui para ensinar para vocês a dominar a questão do domínio, de como vocês vão descobrir o domínio da função aí que a professora de vocês vai dar para vocês. Então vamos começar com a definição de domínio. O que é o domínio? Domínio, de uma forma bem simples, são todos os meus valores que x ele pode assumir. Nós temos uma função aqui, y igual a f de x, certo? E aí o meu domínio vai ser todos os valores que eu vou poder colocar em x que resulte numa conta válida ou que existe. Então vamos pegar o nosso primeiro exemplo, a função y igual a 2x. É uma função bem simples, né? Uma função de primeiro grau. E aí a pergunta é, x pode assumir quais valores? Quais são os valores que eu posso colocar em x? Posso colocar em x 5, 1000, enfim, diversos números, né? Inclusive raiz de 3, menos raiz de 3 eu posso colocar, e aí vai por diante, certo? Em outras palavras, qualquer valor que eu vou colocar em x vai resultar, vai dar uma conta válida, e meu y vai sair um valor que é válido. É uma conta que eu posso fazer. Então, a nossa resposta na hora de escrever vai ser o domínio da minha função f é igual a o símbolo dos reais, que significa todos os números reais que existem. Só que, em alguns momentos, em algumas operações, a gente nem sempre vai poder fazer isso. Por exemplo, quando a gente vai ter uma divisão ou uma raiz, que eu vou explicar já para vocês. Vamos começar com a questão de divisão. Y igual a 1 dividido por x. É uma divisão, certo? E, se lembrando da regrinha da divisão, nós sabemos que não existe número dividido por zero, certo? Não existe 1 dividido por zero, 1000 dividido por zero, raiz de 3 dividido por zero ou qualquer outro valor dividido por zero. Então, nós temos aqui o nosso dividendo e o nosso divisor. Por essa regrinha, a gente sabe que o nosso divisor precisa ser diferente de zero. E nessa função que a gente tem, o nosso divisor é o x. Logo, meu x precisa ser diferente de zero. Então, quais os valores que o meu x ele pode assumir? Qualquer outro valor que eu colocar aqui vai dar um número. Existe um dividido por 1000, um dividido por raiz de 3, enfim, outros diversos. Só que eu não posso colocar nele o zero. Logo, na hora que eu for escrever isso em resposta, qual que é o domínio da minha função? Vai ser o domínio da minha função é igual ao símbolo dos reais, que indica que é todos os reais, todos os números existentes, com um asteriscozinho no cantinho. E esse asterisco, ele representa que o zero não faz parte dos valores que eu posso colocar em x. Então, se eu colocar o asterisco, isso quer dizer que são todos os reais menos o zero. Se eu tirar aqui, eu vou ter que são todos os reais, incluindo o zero. Vamos deixar com o asterisco para manter a resposta correta. E vamos ver agora quando nós temos uma raiz. Por exemplo, y igual a raiz de x. Quando nós temos uma raiz de grau par, por exemplo, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta ou raiz oitava, a regra diz que o número de dentro da raiz, o conteúdo da minha raiz, ela precisa ser maior ou igual a zero. Se nesse caso o conteúdo da minha raiz, que no caso aqui é de grau par, é x, então nós temos que o meu x ele vai precisar ser maior ou igual a zero. Então, na hora que eu for colocar minha resposta, vamos colocar o domínio da minha função é igual a r com um sinalzinho de mais no cantinho. E esse mais ele significa que são os números positivos. Então são todos os reais, essa é a minha resposta, né? O meu domínio da minha função são todos os reais, só que somente os positivos. E nesse caso, como não tem um asterisco, eu estou incluindo o zero. Então é o zero e os positivos. E quando, por exemplo, nós vamos ter uma outra situação, que aí no caso não é o zero que eu vou estar... Não é, o meu x ele não vai poder ser zero. Vamos supor que ele não possa ser menos 3. Vamos supor que ele não possa ser 3. Como nessa função aqui, y igual a 1 dividido por x menos 3. Nós sabemos que pela regra, o meu divisor tem que ser diferente de zero. Então, se o meu divisor é x menos 3 precisa ser diferente de zero. Isso quer dizer que meu x tem que ser diferente de... Não, desculpa, aqui não é menos. De 3. Meu x precisa ser diferente de 3. Porque se eu colocar 3 aqui, 1 dividido por 3 menos 3, ou seja, 1 dividido por 0, não existe. Então, todos os outros valores que eu vou poder colocar, todos os outros valores eu posso colocar em x, sei lá, 1000, raiz de 3, enfim, menos o 3. O 3 eu não vou poder colocar. Então, como que eu vou colocar isso em resposta?
vai ser domínio da minha função é igual ao símbolo dos reais, todos os números reais, menos, abre um colchete, coloca aqui o número 3 e fecha um colchete. Esse colchete ele representa um intervalo. E no caso desse intervalo, o valor do intervalo... Não é intervalo, é um conjunto, desculpa. Esse colchete representa um conjunto. E no caso, o número que está no conjunto é o 3. Então é todos os reais menos o valor 3. Se fosse 3 e 5, por exemplo, que eu não poderia colocar no meu valor x, isso quer dizer que o meu domínio da minha função seria todos os reais menos, abre colchete, 3 e o valor 5. Esses dois que não podem fazer parte, certo? E aí, sabendo disso aqui, vocês já têm todo o conteúdo, toda a bagagem para vocês olharem para uma função e saberem o domínio. Então, as nossas regrinhas assim mais cruciais que temos para fazer é, quando tem uma divisão, a gente tem que levar em conta que o divisor precisa ser diferente de zero, e quando tem uma raiz de grau par, o conteúdo da minha raiz precisa ser maior ou igual a zero. Com isso, vocês já sabem como fazer todo tipo definir todo tipo de domínio. E aí, claro, se lembrando também de um pouco da simbologia, né? O asterisco, zero não faz parte, mais são os números positivos e menos são os números negativos. Agora vamos ir para um exemplo. A gente vai para os exercícios, esses aqui são alguns que eu selecionei, são um pouco mais complexos, mais complicadinhos, mas eles vão servir para a gente aplicar tudo que a gente viu, dos conceitos que a gente viu agora, mais o conteúdo que a gente já viu de matemática 1, ou seja, a reta real, o estudo de sinal, inequação, enfim, entre outros, né? Então vamos começar. Nós temos duas funções aqui, f de x igual a raiz de 3 menos 2x e g de x igual a raiz de x mais 5. Nós vamos querer saber o domínio da função f mais g, nessa primeira pergunta daqui, certo? Então, vamos primeiro ver qual que é a minha função f mais g de x. F mais g de x vai ser igual à primeira função, raiz de 3 menos 2x, mais a minha segunda função, que é g de x, raiz de x mais 5. Essa aqui é a minha f mais g de x. Então, nós temos aqui uma raiz, e se a gente for lembrar da regrinha, como é uma raiz de grau par, o conteúdo dela precisa ser maior ou igual a zero. Então, vamos fazer aqui, vamos escrever 3 menos 2x e vamos ver quando essa expressão vai ser maior ou igual a zero. E fazendo a continha, nós vamos descobrir que essa expressão vai ser maior ou igual a zero quando o meu x for menor ou igual a 3 sobre 2, certo? E nós temos ao mesmo tempo também uma outra raiz, raiz de x mais 5. E como é uma raiz de grau par, isso quer dizer que o conteúdo de dentro da minha raiz precisa ser maior ou igual a zero. Então vamos escrever x mais 5 maior ou igual a zero. Vamos desenvolver essa continha e vamos ver que para a minha expressão x mais 5 ser maior ou igual a zero, o meu x precisa ser maior ou igual a menos 5. Então, a partir dessas duas informações, a gente sabe quais os valores que são válidos para eu colocar no x aqui, nessa raiz, e quais são os valores que são válidos para eu colocar no x nessa raiz aqui. Então, vamos fazer uma reta real agora. Eu vou fazer uma reta real aqui, da minha expressão raiz de 3 menos 2x. Ou seja, para quais valores de x que eu posso colocar aqui que são válidos, que é válido minha conta? É quando meu x for menor ou igual a 3 sobre 2. Então, bolinha fechada no 3 sobre 2 e os números menores que ele. Vamos fazer a mesma coisa para a expressão raiz de x mais 5. Quais os valores de x que eu posso colocar aqui que a minha conta fica válida? É do menos 5, né, para cima. Então, menos 5, bolinha fechada, todos os números maiores que menos 5. Sabendo disso aqui, então, nós vamos ter que ver agora quais são os valores de x que eu vou ter que colocar aqui, que eu posso colocar em... Quais são os valores que x pode assumir, de maneira que tanto a minha primeira raiz esteja válida, quanto a minha segunda raiz esteja válida. Aqui nós vimos quando a primeira raiz está válida. Só que tem alguns números que eu vou colocar aqui que podem ser válidos aqui, mas não é válido, por exemplo, na minha raiz de x mais 5. Por exemplo, menos 10, que vamos supor está aqui, ela é um número menor ou igual a 3 sobre 2. Então está válido. 3 menos 2 vezes menos 10. Menos 2 vezes menos 10 vai dar 20. Então vai ficar a raiz de 23. Dá certo. Menos 10 é o valor válido para essa conta. Só que para mim a raiz de x mais 5 não é. Porque raiz de menos 10 mais 5 vai dar a raiz de menos 5.
raiz de grau par de número negativo não existe. Então, vocês estão vendo que eu vou ter que escolher agora um intervalo para o meu valor x, que ao mesmo tempo seja válido aqui e seja também válido aqui. Então nós vamos fazer a intersecção, ou seja, quais que são os intervalos, as partes das minhas duas funções, das minhas duas expressões, dos meus dois intervalos aqui que eu fiz, quais são as partes que elas se repetem nos dois. Então, em outras palavras, o que os dois têm em comum? Quais são as partes que ele tem em comum? E nós vamos ver que o que eles têm em comum é do menos 5 até o 3 sobre 2. Nesse intervalinho daqui, contando, claro, com menos 5 e 3 sobre 2, qualquer valor que eu colocar neles vai dar um valor válido tanto para a minha primeira raiz quanto para a minha segunda raiz. Então, se o que a gente viu agora foi justamente quais valores que x pode assumir, e x ele pode assumir valores entre menos 5 e 3 sobre 2, logo o meu domínio da minha função f mais g é o intervalo de menos 5 até 3 sobre 2. Beleza? Um outro agora, quando vou ter o domínio de f vezes g. Então, minha função f vezes a minha função g. Qual que vai ser o domínio disso? Se a gente for fazer a conta, né, que vai ficar f vezes g de x é igual a raiz da primeira função, raiz de 3 menos 2x, vezes raiz de x mais 5, que é a minha segunda função. Se a gente for fazer a conta, sabendo que quando eu tenho raiz vezes raiz, eu posso multiplicar o conteúdo das raízes. Então, eu posso fazer uma raiz de 3 menos 2x que multiplica x mais 5. E aí, se a gente for fazer a conta, vai ficar raiz de menos 2x ao quadrado, menos 7x mais 15. E nós temos uma raiz de grau par, então, logo, para a gente ver o domínio, a gente precisa ver quando que essa expressão, menos 2x ao quadrado, menos 7x mais 15, quando que ela vai ser maior ou igual a zero. E aí, fazendo essa continha, vocês vão descobrir também que meu domínio da minha função f vezes g é igual a um intervalo entre menos 5 e 3 sobre 2 também. Ou, vamos supor que a gente vai fazer de outra forma. Se a gente fosse fazer, por exemplo, da mesma forma que a gente fez a primeira. Olha, eu tenho uma raiz aqui e outra raiz aqui. Vamos analisar primeiro a primeira raiz. Tá. Olha, esse aqui é o intervalo que eu posso colocar nos valores de x que fica válido minha conta. Essa é a minha outra raiz. Desenvolvi. Tal. Esse é o meu intervalo que eu posso colocar em x que fica válido essa conta daqui. Ah, mas como essas duas contas estão acontecendo ao mesmo tempo, eu tenho que ver um intervalo onde é válido tanto para a primeira quanto para a segunda. Um intervalinho, uma intersecção, que iria dar menos 5 sobre 3 sobre 2, a mesma resposta. Vamos ir agora para uns outros exercícios um pouquinho mais difíceis. Agora a gente vai para umas continhas mais difíceis ainda. Qual que é o domínio da minha função quando eu vou estar trabalhando com uma função f bola g? A minha f e a g de x são as mesmas do outro exercício, mas agora eu estou trabalhando com função composta. Quando a minha g de x vai estar dentro da minha f. F bola g de x é a mesma coisa que f de g de x. Então, a minha função f, ela recebia um valor e ela calculava a raiz de 3 menos 2, esse valor. E agora esse valor aqui vai ser raiz de x mais 5, vai ser minha g de x. Então, vai ser raiz de 3 menos 2, que multiplica a raiz de x menos 5. Essa aqui é a minha função f bola g. E agora, para descobrir o domínio de um monstrinho como esse daqui. Sem problema, sem dor de cabeça, a gente só vai usar aquilo que a gente viu nas outras contas, né? Algumas propriedades, e vamos descobrir de uma forma bem tranquila e bem calminha. Vamos lá, primeiramente a gente tem uma raiz aqui, certo? Raiz de x mais 5. Quando vocês estiverem com raiz em raiz em raiz, ou enfim, um monte de conta dentro de outra conta, vocês começam sempre pela conta mais interior, mais de dentro. Então qual que é a conta que está mais de dentro aqui? Qual que é a operação mais de dentro? Raiz de x mais 5, vamos começar com ela. Raiz de x mais 5, qual o valor de x que eu vou poder colocar que vai resultar em um número que é positivo? Não, desculpa, qual o meu valor de x que vai resultar em uma raiz quadrada válida, né? E para isso nós temos que a minha expressão de dentro precisa ser maior ou igual a zero. Então meu x precisa ser maior ou igual a menos 5. Nada de novo, a gente já viu isso nas outras contas, né? Mas agora a gente vai ver a parte da raiz mais externa, mais de fora. Ou seja, vamos ver a raiz de 3 menos 2 que multiplica a raiz de x mais 5. Nós temos que isso aqui precisa ser maior ou igual a zero, certo? Então vamos fazer algumas operações bem simples. Vamos passar o 3 para o outro lado com outro sinal, ou subtrai menos 3 aqui, menos 3 daqui, vai ficar menos 2, raiz de x mais 5, maior ou igual a menos 3.
Vamos multiplicar por menos 1 dos dois lados. Isso daqui vai inverter o sinal, de menos vai passar para mais, e vai inverter também o sinal desse daqui. Então vai de maior ou igual para menor ou igual. Então agora nós temos a expressão 2 raiz de x mais 5 menor ou igual a 3. Se a gente passar o 2 dividindo, ou melhor, dividir os dois lados por 2, nós vamos ter raiz de x mais 5 menor ou igual a 3 sobre 2. Como tem uma raiz, a gente pode levar isso ao quadrado para assumir com essa raiz. Então vamos ter x mais 5 menor ou igual a 9 sobre 4. Passo 5 para o outro lado, ou subtrai menos 5 dos dois lados, vamos ter x menor ou igual a 9 sobre 4 menos 5. Fazendo essa continha, meu x vai precisar ser menor que 11 sobre 4, certo? Então nós temos aqui um intervalo para quando que eu vou colocar no meu valor x para essa expressão tá certa, tá válida, e eu vou ter um outro intervalo para eu colocar no valor de x para essa expressão maior, grandinha, ela tá certa. Então, nós vamos fazer aquele mesmo esquema, porque a minha conta ela tá funcionando com as duas operações ao mesmo tempo. É tanto essa quanto essa, porque essa aqui está dentro dessa. Concordam? Então, eu vou ter que ver um intervalo que tem um valor válido tanto para essa expressão quanto para essa expressão. Vamos colocar aqui a minha primeira expressão, fazer uma retinha real. O meu x ele precisa ser maior ou igual a menos 5. Então, vou marcar aqui o menos 5, bolinha fechada, incluindo o menos 5, né? Está muito pequenininha essa bolinha, vou colocar um pouquinho maior. Bolinha fechada, incluindo menos 5, e os números maiores que menos 5. Agora minha expressão 2, né? Que é esse monstrinho aqui. Quais valores de x que está válido essa expressão? Vai ser quando meu x for menor que 11 quartos. Então, para qualquer outro valor aqui, certo? Incluindo o menos 11 sobre 4, então, bolinha fechada e os números menores, essa continha aqui vai estar dando o valor válido. Agora, minha f bola g. Quais são os valores que eu vou colocar agora em x que vai estar válido tanto para essa quanto para essa expressão? E uma coisa que a gente precisa levar em conta. Vocês viram que aqui eu levei essa raiz ao quadrado. Então, essa raiz ela meio que sumiu, certo? Levando em conta isso aqui, olhando só para essa parte daqui, certo? Quando eu estou com raiz, nós temos que nessa parte o meu x ele precisa ser maior ou igual a menos 5, como nós vimos aqui. Só que quando eu coloco ao quadrado, você está vendo que a minha raiz sumiu? Então, agora qualquer outro valor que eu posso estar colocando aqui está válido entre aspas para essa conta, né? Então, quando eu calculei esse intervalo daqui, é como se eu estivesse desconsiderando o meu raiz de x mais 5, certo? Então aqui eu tô só considerando esse valor todo aqui. Só que eu meio que desconsidero a minha raiz, essa raiz aqui de dentro. E aqui em cima eu calculei a minha raiz de dentro. É justamente por isso que a minha resposta, vamos ver quando que o intervalo, vamos ver agora o intervalo que é válido, um intervalo que tem resultado, que dá um valor válido, tanto para o de cima quanto para o de baixo, tanto para esse quanto para esse. E aí vamos fazer a intersecção, que vai ser dos valores menos 5 até menos 11 sobre 4. Então a minha função, o meu domínio dela, vai ser justamente o intervalo, de menos 5, incluindo menos 5, até menos 11 sobre 4, incluindo menos 11 sobre 4. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai para o exercício mais hardcore que vocês vão ver hoje. Nós temos a função f de x igual a 2x mais 3 dividido por x menos 1, e a função g de x, x dividido por raiz de x menos 2. Então nós temos divisão e raiz. E aí eu vou querer saber qual que é o domínio da minha função f bola g. Então é uma função composta. Se a gente for escrever a função composta, vai ficar assim. F bola g de x é igual a 2, que multiplica x dividido por raiz de x menos 2, mais 3 dividido por x dividido por raiz de x menos 2, menos 1. É um monstro isso aqui, certo? É um monstro. E a gente vai ter que descobrir qual que é o domínio disso daqui, certo? Então, vamos começar com calma. Mais uma vez, a gente vai para a parte mais interior que tem. Vamos começar, por exemplo, a gente pode começar com essa parte daqui. Vendo essa expressão daqui, que ela se repete 2 vezes, né? E está dentro de uma divisão, né? Isso aqui está dentro de uma divisão. Faz parte do divisor, que a gente vai ver mais para frente, né? Desculpa, do divisor mesmo. Então vamos começar com ela. X dividido por raiz de x menos 2. Vamos começar primeiro com a raiz, né? A gente começa analisando a raiz, a parte mais interior disso daqui.
raiz de x menos 2, nós temos que meu x menos 2 ele precisa ser maior ou igual a zero pela regrinha, para que o conteúdo disso aqui seja maior ou igual a zero. Então, meu x ele vai precisar ser maior ou igual a 2. Beleza, a parte 2 agora a gente vai ver toda a conta. X dividido por raiz de x menos 2. Então, nós temos que o número de baixo, certo? O meu divisor, ele precisa ser diferente de zero. Então, raiz de x menos 2 precisa ser diferente de zero. A gente pode levar ao quadrado aqui, vai ficar x menos 2 igual a zero, né? Porque levamos ao quadrado, corta com o quadrado com a raiz, e 0 ao quadrado é zero. Menos 2 passa para lá, meu x precisa ser diferente de 2. Então, nós temos agora essas duas informações sobre essa conta daqui, agora a gente vai fazer a nossa retinha real, certo? Nós temos a conta 1, raiz de x menos 2, e nós temos que o meu x ele precisa ser maior ou igual a 2. Então vamos marcar aqui, bolinha fechada no 2, e os números maiores que 2. E nós temos a outra conta, x é agora levando em conta a nossa divisão. E levando em conta somente a nossa divisão, certo? Sem levar em conta essa raiz, a raiz a gente já levou em conta aqui em cima, nós temos que, posso colocar qualquer valor aqui, menos o 2. Se eu colocar o 2 vai dar ruim, certo? Vai dar x dividido por zero, certo? Isso não pode acontecer, não posso ter uma divisão por zero. Então, e aí nós vamos fazer justamente a intersecção, ver para quais valores de x, tanto a minha conta 1 quanto a minha conta 2, a minha expressão 1 e a minha expressão 2 está válido, está funcionando. Dá um número de fato, né? Dá um valor. E aí nós vamos ver que vai ser do número 2 para frente, certo? Esse aqui vai ser a intersecção. Os números maiores que 2. Beleza, nós vimos agora o interior, né? Agora a gente vai ver essa divisão daqui, certo? Esse número dividido por esse número. Nós temos uma divisão, então meu divisor ele precisa ser diferente de zero. Vamos escrever isso aqui então. Meu divisor, x dividido por raiz de x menos 2, e isso tudo menos 1, precisa ser diferente de zero. Então, vamos jogar o menos 1 para o outro lado, né? Jogar entre aspas, x dividido por raiz de x menos 2, diferente de 1. A gente pode multiplicar, passar isso que está dividindo multiplicando, ou multiplicar dos dois lados, vai ficar x diferente de raiz de x menos 2. Só isso aqui, sem o quadrado. Mas a gente pode elevar ao quadrado para a gente sumir com a raiz. Vai cortar com a raiz, deixa eu até marcar aqui, né? Vai cortar com a raiz, e aí vai ficar x ao quadrado diferente de x menos 2. Vamos colocar tudo que é x para um lado e tudo que é valor para o outro. E vamos ter x ao quadrado menos x mais 2 é diferente de zero. Então a gente precisa encontrar quando que esse valor aqui vai ser diferente de zero. Se vocês se lembrarem da fórmula do Bhaskara há um bom tempinho atrás, o Bhaskara ele descobre as raízes da minha função. Ou seja, ela descobre quando que a minha função dá zero. Então nós vamos calcular o Bhaskara para ver se tem algum valor que dá zero. Se tem algum valor que dá zero, a gente sabe que, como a minha função, essa expressão daqui tem que ser diferente de zero, qualquer valor em que isso aqui dá zero, a gente descarta. Não faz parte do nosso domínio. Vamos calcular aqui, menos b, que dá 1, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 2a, tudo mais. E a gente vai ver aqui na minha conta que a minha raiz vai ficar 1 menos 4 vezes 1 vezes 2, que dá 1 menos 8, que dá menos 7. Então nós temos uma raiz negativa aqui. Se nós temos uma raiz negativa no nosso Bhaskara, isso quer dizer que não existe valores que eu coloque aqui que resulte no meu valor zero. Em outras palavras, qualquer valor que eu colocar aqui vai dar número diferente de zero, não importa qual seja. Então, nós temos que, se qualquer valor aqui que eu colocar, ele dá certo? Então é uma regrinha que a gente pode deixar de lado, certo? Vamos ver as outras regras, as outras condições que a gente viu aqui, nós vimos aqui, e deixar essa aqui no canto, porque qualquer valor que eu colocar vai ser válido, nesse caso daqui somente, certo? Sem levar em conta também a raiz, porque eu estou levando ao quadrado, então minha raiz sobe, né? Mas aqui eu estou levando, beleza? Então, certo. Então, reunindo todas as nossas informações, nós temos que o meu x ele vai precisar ser maior do que 2, certo? Aqui, para qualquer valor de x, vai dar certo essa parte de baixo aqui, sem levar, claro, em conta a nossa divisão, que é a nossa raiz. Então, juntando essas duas informações mais uma vez, quando que isso é válido e quando que isso é válido. Quando que isso aqui é válido? Quando o meu número for maior do que 2. Quando que isso é válido? Para qualquer número real. Então,
Juntando essas duas informações, nós temos que o meu domínio da minha função f bola g vai ser quando o meu valor é 2, a partir de 2, né, não ponto 2, até o mais infinito. Beleza? Essa aqui é a resposta, um pouquinho complexo, mas vocês viram que não é muito difícil, não foi uma coisa muito trabalhosa também da gente se achar, foi uma coisa simples. E com o tempo, claro, vocês vão descobrindo formas de ver mais rápido, né? Vocês poderiam muito bem já ver isso daqui de cara, por exemplo, você vê que isso aqui tem uma raiz, né? Então o meu x precisa ser maior ou igual a 2. Mas se ele for 2, vai dar dividido por 0, então eu já posso tirar. E é essa que é a minha resposta, sem precisar fazer todo esse trâmite aqui de baixo, né? Só estou fazendo mesmo para explicar o passo a passo. Mas com o tempo, vocês vão ficando mais experientes e isso aqui vai ficando muito mais simples, mais rápido de fazer. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos de matemática para vocês.